Bem-vinda à quarta temporada do Mulheres Imigrantes Podcast. O podcast onde celebramos a força e a resiliência das mulheres que ousaram cruzar fronteiras e construir novos começos. Nessa temporada, o relato de mulheres negras e indígenas ao redor do mundo vão ganhar destaque. E quem vai estar aqui com a gente em todos os episódios é a Tagarela Migration, uma agência de confiança em processos de migração para a Austrália. A Tagarela apoia não apenas a sua jornada de migração, mas também entende profundamente essas experiências. A equipe da Tagarela é formada, em sua maioria, por mulheres imigrantes. Com uma liderança feminina forte à frente, a Tagarela é a prova viva de que sonhos transcendem fronteiras. Então já sabe, se precisar de uma agência de imigração, a Tagarela é o lugar perfeito para você, mulher imigrante, planejar o seu intercâmbio. O site da agência é tagarelamigration.com.au e o Instagram é tagarela_AUS. Junte-se a nós e descubra o poder da união feminina em cada história. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Gold Coast, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio, natural de Ribeirão Preto, São Paulo, apaixonada por viagens, escrita e história, comunicadora por profissão e afroturista nas horas vagas, Priscila Cardoso. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor aos nossos ouvintes. Quem é a Priscila na fila do museu? Oi, bom dia. Muito obrigada pela apresentação. Achei muito bacana. E a Priscila está ainda em descoberta, mas eu sou uma mulher de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e nascida num contexto familiar de classe média. Sou filha da Josefina e do senhor Carlos, irmã da Patrícia e do Davi. E hoje sou mãe da Anitta, já há quase 18 anos. Fiz faculdade de comunicação ali em Ribeirão Preto. Quando eu vim para cá, eu fiz um curso de mediação intercultural. Sou apaixonada por viagens. E sou apaixonada por museus também. E assim, amo a vida, amo pessoas, e as pessoas que me ajudam a movimentar os meus interesses sociais. Faço parte de um coletivo de mulheres negras em Ribeirão Preto. E é isso. Nossa, só isso é bastante coisa já, né? Muito bom. E ainda lá do começo da sua história de imigrante, o que foi que te levou a sair do Brasil? Nesse contexto Ribeirão Preto, eu não me sentia muito parte daquele ambiente, eu não me identificava com a cidade. Como mulher negra, eu acredito que nós que vivemos no Brasil, a gente vive em diáspora, é um país que eu nasci, que os meus pais nasceram, mas não é um país que eu entendo que seja meu, né? Eu sempre tive essa sensação que eu sou brasileira, me identifico com algumas coisas da cultura, mas que eu não fui muito aceita. E aí, com o meu percurso de vida, eu fui entendendo, né, esse meu desconforto de viver naquele contexto. E aí, começou em 2018, não, um pouco antes, em 2016, eu tive a oportunidade de vir para a Itália, conhecer a Itália, porque minha filha, ela canta, minha filha canta desde os 5 anos de idade, música clássica, lírica. E aí ela participou de um concurso que era com a USP e um projeto que tem em Ribeirão Preto chamado Alma, de música. E aí ela ganhou em primeiro lugar esse concurso. Ela não tinha idade para participar, mas deixaram ela participar porque foi um teste às cegas. E aí ela ganhou e aí eu vim acompanhá-la
uma semana ou duas que ela fez em Bolonha, na região. E eu fiquei muito apaixonada pela Itália. Eu achei um país que tem possibilidades assim de ter uma vida um pouco mais tranquila do que a gente tem no Brasil em alguns aspectos. E aí de 2016 até 2018 eu fiquei alimentando, né, pesquisando. Em 2018 eu acho que eu tive um impulso um pouco maior para vir, porque foi um ano muito histórico para o Brasil. Foi o ano que a Marielle Franco foi assassinada. E ela, para mim, representava uma mulher que lutou tanto para poder chegar naquele lugar e ela simplesmente foi aniquilada. E também já havia uma perspectiva da vitória do ex-presidente do Brasil. Então eu falei, acho que agora é o meu momento de sair um pouco desse contexto. Então, por esse motivo que eu me mudei. Nossa, que pena que ele foi, mas é tão bom poder falar ex, né? Exato. Nossa, É um alívio. gente, olha, não ter conseguido se reeleger, parabéns aos envolvidos, viu? A gente conseguir. A gente não conseguiu parar da primeira vez, né? Mas que bom que na segunda a gente não deixou. Então, a escolha do país já foi meio que alimentada, então, por esse acaso do destino, da sorte, por assim dizer, pelo menos o país, né, da Anitta ter conseguido essa vaga. Mas vocês foram para Bolônia, mas você não está em Bolônia. Então, como foi escolher para onde vocês foram na Itália? Pois Bolonha é uma região muito legal, mas nós começamos a pesquisar e em relação a outras questões, né? Como seria trabalho, qual região seria mais tranquila para conseguir um trabalho e educar uma filha. E na realidade eu fiquei 4 meses em Milão. Minha primeira ideia era me mudar para Milão. Eu não conhecia ninguém praticamente que morava em Milão. E aí, mas assim, a gente tinha algumas fontes, né? Como esse trabalho que você está fazendo, tem pessoas que fazem trabalho, né? Como que é morar aqui, as coisas que, enfim. E aí nós vimos algumas estatísticas também sobre a cidade. E aí nós resolvemos viver em Milão e vivemos por 4 meses só, porque é uma região realmente muito boa, muito interessante, multicultural, mas é muito difícil para você alugar uma casa, justamente também por esse contexto, né, de muita gente se mudar para lá. E eu tinha uma amiga que morava no Brasil, na minha cidade, era professora de italiana, é italiana, e ela nasceu e cresceu aqui em Torino. E eu me mudei em junho, né, de 2018, e em julho ela estava aqui em Torino, e ela me mandou uma mensagem, Pri, eu queria te ver, tô aqui, como que tá esse um mês? E aí ela me convidou para conhecer Torino, ela fez uma guia turística pela cidade com a Ai, que gente. ótimo! Ajuda, né? Ajuda, apresentou alguns lugares e eu fiquei assim encantada por Torino. É uma cidade que eu sinto que é minha casa. É complicado, né? Assim, tem vários problemas também, como toda cidade, mas eu sinto que aqui. E a Anitta, ela se sente muito feliz, muito adaptada à cidade. E acho que foi uma boa, mais uma questão aí do acaso que ajudou a gente a escolher a cidade de Torino para morar. E quantos anos que ela estava na época? 12 para 13, se eu fiz os 12, meus cálculos 12 anos. corretamente? Caramba!
Como foi? Vamos, gente, olha, mais uma a convidada do. Então, só para você saber que a gente tá gravando os episódios agora para a quarta temporada, que quem estiver escutando agora já foi para o ar, mas no momento dessa gravação ainda não foi para o ar. E a convidada do episódio anterior também tem filhas, é, que também imigrou, e eu até brinquei, né? Depois eu quero fazer. é, Uma eu coisa- quero fazer entrevista com elas também. Como foi para sua filha e para você, assim, assistindo de fora também? Porque, né, eu comigo mesma decidi, eu quero mudar de país, é uma coisa, porque sou eu comigo mesma. Mas aí você tem que tomar decisões por uma outra pessoa e ainda de certa forma acolher, né, essa criança que de certa forma está passando por um luto de uma vida que terminou num país e que agora começa no outro, e aí você também é a fonte dessa mudança que se a criança acolhe bem, que legal. Se a criança não acolhe bem, você que me obrigou a vir para cá. Como foi ou como tem sido esses anos para vocês duas? eu costumo dizer, né, inclusive para a Anitta, que a Anitta nasceu velha. Ai, coitada. Porque ela sempre foi Ai. até como, quando criança, um pouco madura. E nosso Uhum. diálogo, ele sempre foi muito sincero e muito respeitoso. Então, quando eu decidi vir, eu não decidi só. É óbvio que eu sou adulta da relação, né? Mãe e filha, mas eu conversei muito com ela sobre. Eu não. Eu tenho amigas que pegam a filha assim na mão, tamo indo. E vem, pega a mala e vambora. Eu não, eu conversei bastante com ela sobre como que seria, quais seriam as dificuldades, se ela queria. Então, assim, ela já estava entendendo como que seria essa mudança. E quando ela chegou aqui, eu quis que ela começasse a escola, porque aqui a escola começa em setembro, né? Eu quis que ela viesse justamente nesse período para ela começar já o ano inserida um pouco na classe nova. Uhum. E E desculpa cortar, ela entrou, porque como o nosso ano letivo é de janeiro, fevereiro, né? Tipo, começa junto com o ano, e na Europa ele começa no meio do ano, ela, entre aspas, repetiu um ano ou ela entrou adiantada em não, outro? ela repetiu. Ela foi um ano, né, Aham, tá. atrás, assim, vamos dizer. E ela também, né, sabia disso. Para ela era a parte mais assim difícil, porque ela é muito estudiosa e falou, nossa, vou repetir, né? E Mas não enfim, é um reflexo dela, né, da aluna que ela é em si, não. mas é injusto também a gente talvez colocar a criança nessa posição, né? De tipo, se a escola permitir, a gente te coloca aí meio ano para, né, um ano para frente, tipo, eita, vai exigir muito, né? Mas Eu haja acho que diálogo, foi, né? eu acho que foi uma decisão muito boa. Eu falei muito isso para ela. Eu falei, olha, a gente, né, quando é muito criança, adolescente, nós temos essa ânsia de crescer, de fazer tudo, né? Eu falei, olha, esse um ano, a hora que você estiver lá na frente, vai ser nada, né? Você vai ter a vida inteira para estudar, para trabalhar depois, e não vai ser nada. Então, e foi muito, eu acredito que foi realmente uma decisão muito boa da escola, né, que faz essa decisão, enfim, porque ela realmente conseguiu entrar e ela já conseguiu se pegar notas boas, e isso estimulou ela também, né? Dentro desse contexto. Eu me recordo que a matemática ela já estava muito mais avançada. A parte de história, com certeza, foi muito difícil, porque a história que a gente estuda no Brasil é uma história muito diferente que estuda aqui na Itália. E aqui a história é muito aprofundada em detalhes, não é uma coisa assim pincelada igual a gente estuda no Brasil. Então ela teve no começo um pouquinho de dificuldade. E com a língua, eles colocaram uma professora por 2 meses para ajudá-la.
E, assim, no ano seguinte, ela recebeu um elogio que ela estava com uma gramática de italiano até melhor que alguns alunos nascidos aqui. Ai, Então, gente, que assim, maravilha. foi uma adaptação muito boa. Eu tenho que agradecer muito, assim, esse período da escola inicial foi muito. Ela entrou numa escola muito boa, muito bacana. E como foi pra você essa adaptação? Foi assustador. Primeiro porque, como você disse no início, você tem que dar todo esse suporte, né, para a filha e tudo. E eu me senti completamente tirada, do meu ciclo. Eu acho que o adulto ele é muito mais medroso que a criança. Então, Gente, escutem essa frase sabe, e se escutem falando isso, porque pelo amor da deusa, como isso é verdade. O é, adulto é mais medroso que a criança. e esse meu medo ele me travou por um ano. E eu acredito que assim foi muita coisa junta, né? Eu vim da comunicação, então eu sou muito comunicativa. Meu italiano não era muito bom. Eu não tinha muito amigos, eu não tinha uma profissão. E eu tinha uma família no Brasil, que minha família no Brasil ela é muito, muito assim, todo mundo junto. Minha mãe é muito protetora, e aí eu ligava para minha mãe só chorava. Então foi um ano assim de tristeza, vamos dizer. Uhum. Mas depois que eu respirei, comecei a traçar alguns caminhos, esse meu medo ele foi deixando de existir e foi passando a virar. Cara, eu vim aqui, eu tinha um propósito, qual fui resgatando, sabe? Esse propósito e aí as coisas foram encaminhando, vamos dizer assim. E agora, é, bom, depois de tantos anos estabelecida aí na Itália, você falou, né, que sentiu que a Itália trazia um pouco dessa coisa de casa para você que o Brasil não trazia. Como uma mulher negra se sente em casa na Itália? É Ou na complicado. Europa, de maneira geral? Eu costumo dizer que como eu coloquei no início, que eu estou em dupla diáspora, né? Porque eu saí, os meus ancestrais eles foram sequestrados na África e foram colocados lá no Brasil, e eu resolvi sair do Brasil, onde eu nasci, e me mudei para a Europa, né? E eu acredito que o contexto que eu estou aqui em Torino ele me aproximou muito mais das pessoas negras do que quando eu morava no Brasil. Então, hoje, eu Interessante. faço parte de dois grupos, dois movimentos aqui em Torino. Um de mulheres africanas subsaarianas e também, como que é em português? Do sul. Não sei, eu entendi meio pela palavra, meio pelo contexto, que tipo, é do sul Sim, global, né? do sul da África. É, E também enfim. E também faço parte de um grupo que se chama Panafricano. E quando eu cheguei aqui, eu tive algumas amizades brasileiras, e amizades brasileiras que eu me identifiquei também muito mais do que algumas pessoas da minha cidade. Eu conheci gente eu tenho duas amigas do Pará, eu tenho uma amiga de Fortaleza, outra amiga da Bahia, e eu me identifiquei com essas mulheres, mais esses dois grupos que eu faço parte. Então, e assim, a cidade em si, né, fora o grupo social que eu tô inserida, a cidade em si é uma cidade que me trouxe essa sensação. Eu não sei explicar muito bem,
Mas aqui, por exemplo, tem o segundo museu egípcio maior, que é o primeiro fora do Egito, que é muito valorizado, né? A gente reclama das obras que foram roubadas da África, do Sudamérica, mas até o governo egípcio, ele quer que essas obras continuem aqui. Então, eles fizeram um trabalho muito respeitoso. Então, eu não sei, é uma cidade que parece que tem um certo respeito pela cultura negra. Existe muitos problemas, porque o racismo ele é estrutural e ele começou por aqui, né, pela Europa. Então, eu passei vários episódios, conheço gente que passou vários episódios, mas por esse contexto eu me sinto mais em casa do que Ribeirão Preto. Nossa, é estranho pensar nisso, né? Num país que tem maioria negra, a gente não se sentir em casa porque passa basicamente pelos mesmos episódios que você passa na Itália, de racismo estrutural. É ridículo a gente conseguir pensar que isso ainda acontece. E você fazendo parte desses dois coletivos aí na Itália e também no Brasil, da sua vivência, o que dá para fazer? Tipo, agora, então, na geração que nós estamos agora, no momento em que estamos agora, o que é um passo, sabe, de uma coisa melhor que a gente consegue deixar para a geração da sua filha? O que a gente pode deixar de melhor para Anitta? Olha, em relação a esse tema, dentro do coletivo das mulheres subsaarianas, eu estou fazendo algumas palestras, né? Eu fui convidada para palestrar. E eu acredito que por muito tempo no Brasil e aqui na Europa ainda está numa fase, como a gente estava no Brasil algumas 10, 20 anos atrás, de uma negação que o racismo existe. E no Brasil eu acredito que essa negação já não dá mais para ser colocada em jogo. Né? Uma pessoa no Brasil que nega que existe racismo é uma pessoa completamente fora da realidade, né? E assim, eu acredito que se ela é uma pessoa informada, ela é mau caráter. Eu não tenho outra palavra para descrever essa pessoa. Na Itália, a negação ela ainda existe, né? Então eu acredito que falar sobre o tema de uma maneira didática e de uma maneira escurecida, como diz as pessoas negras, Vamos escurecer os fatos. eu acredito que é um caminho interessante, porque por mais que essa pessoa em casa, um exemplo, na nova, né, na nova geração, ela escuta que isso não existe, que a Itália não é racista e tal, mas se ela vai numa palestra ou se ela na escola, ela escuta a colega ou alguém que vai palestrar ou vai falar sobre um livro, olha, existe, né? Isso precisa ser trabalhado em você. Eu acredito que é um caminho aqui na Itália e no Brasil. Eu acredito que as medidas públicas, né, que já iniciaram, que nesse último governo foram barradas, que agora estão sendo retomadas, é o essencial. Aqui na Itália eu tenho falado sobre, né, porque me fazem essa pergunta, mas o que a gente pode fazer? E eu acho que as pessoas brancas elas têm que começar a perceber aqui na Itália, por exemplo, que diferente de alguns países europeus, tem poucas pessoas negras em determinados postos de trabalho. Então, se você é uma mulher branca que tem possibilidade de empregar uma pessoa, você tem que fazer um pouco, você tem que ser atenta a essa questão. Por que você não tem nenhuma pessoa negra no banco?
Porque você não tem nenhuma pessoa negra diretora de uma empresa, porque não tem nenhuma pessoa negra no seu ciclo de amizade, se você é uma pessoa de classe média alta. E por que as pessoas negras elas ficam concentradas, tanto no Brasil como na Itália, em determinados lugares, que é na periferia? Então não é muito difícil você parar para pensar sobre. Será que eu, Priscila, resolvi, e todas as pessoas negras da África, Sudamérica, a morar num determinado lugar? A gente combinou, tem um Por, grupo do por WhatsApp. afinidade. Gente, vamos todo mundo aqui é nossa vila. É o Wakanda. Podia ser, né? Porque se fosse, ia ser melhor. Podia! Porra. Então, eu costumo provocar, sabe? A pessoa a começar a ter esse olhar. E por que não algumas cotas aqui também, na Itália, né? Eu fiquei muito feliz que a União Europeia, ela colocou como medida pública para esse próximo ano, ah, o feminismo interseccional, que foi assim, eu falei, nossa, glória a Deus, né? E eu acho que alguém teve um olhar sobre, né? Que as nossas demandas elas são bem diferentes do feminismo tradicional e a gente precisa começar a trabalhar isso. Então eu acho que são contextos, momentos muito diferentes sobre o combate ao racismo que estamos no Brasil com a Itália, né? A Europa em geral, eu não sei falar, mas na Itália, eu acho que a Itália está nesse passo de reconhecer e de que esse assunto seja levado no maior lugares possíveis. Falando em alcançar o maior número de lugares possíveis, você adora viajar. Como que você enxerga o acesso às viagens na sua vida, né, como lugar de não só lazer, né, e passeio e relaxar, mas também você acaba enxergando isso também como um ato político, o seu acesso às viagens e o que você faz, como você faz suas viagens. Como eu comecei a dizer, eu vim de um contexto classe média baixa no Brasil. E nós sabemos que a classe média baixa no Brasil, ela trabalha para pagar conta e para ter o mínimo, né, de educação, né? Acho que os pais da classe média focam muito nisso. E os nossos ancestrais, eles foram educados como pessoas que nasceram para trabalho, né? Não acho que não é a palavra educado, eles foram oprimidos na realidade, né? Os avós e assim, por um período a nossa geração anterior, ela era só um orgulho. Eu só trabalho, eu trabalho de 8 à meia-noite, e aquilo era um orgulho para a classe média baixa brasileira. E eu sempre tive muita vontade de viajar, tive pouco acesso quando era criança, e para mim a viagem, principalmente como mulher, é afirmar que nós devemos descansar, sabe? Eu acho que o ato primeiro político é esse, a gente tem direito ao lazer. E eu sou muito apaixonada por arte, por moda, por arquitetura, então eu sempre, quando eu pude, né, no Brasil mesmo, eu fiz algumas viagens para poder conhecer a história, e eu acho que conhecer a história através da arte é uma coisa divertida. Então, e assim, é muito estranho, às vezes, quando eu vou com mais pessoas negras em alguns espaços, principalmente são pessoas negras retintas, no museu mesmo, as pessoas olham e falam, gente,
quem são essas pessoas? Tipo, o que elas estão fazendo aqui? E há um estranhamento, Né, assim, sabe? você tá no lugar certo, você quis ir pro lugar X e errou o Errou. endereço e ficou com vergonha de sair, agora você tá aqui. Por que Exato. que você tá aqui? Vira E quase uma. Vocês acabam, de certa forma, então, virando parte da exposição. exato. Exatamente. E aí, quando eu vejo que existe esse estranhamento, aí que eu levanto a minha cabeça. E agora vocês vão me tolerar aqui Agora que mesmo. vocês vão Porque me... engolir, pelo jeito, não estão engolindo, né? Então E vão ter que agora que me eu volto tolerar mais uma aqui. vez nesse museu. Tem cartãozinho de fidelidade? Porque eu vou bater cartão aqui. Exatamente, exatamente. É, então eu acho que são esses pontos assim do turismo. E eu sempre procuro, em alguma cidade, visitar algo que tenha em relação a pessoas negras, porque geralmente tem. Ou é um artista africano, ou é um museu, ou é um restaurante. Então, o afroturismo, ele é não só a presença, né, da pessoa negra em viagens, mas também você conseguir se mobilizar para conhecer pessoas ou grupos ou a história negra daquela cidade. E esse movimento eu queria muito trazer para Torino, né, de fazer algumas viagens, não guia, né, mas tem um nome isso, mas enfim, fazer algumas percursos. Ser tipo uma facilitadora, uma Sim, sim, organizadora da viagem e talvez contratar então uma guia homem ou mulher negra na cidade para fazer isso esse eu queria papel. poder fazer as pessoas que vierem para Torino, eu Uhum. queria acompanhar para conhecer os pontos negros de Torino. Eu queria organizar isso ainda, tá já há um tempo na minha cabeça, porque aqui também tem. Eu acho muito, muito estranho, vamos dizer, saber que existe esse museu que é enorme, que é incrível, que é lindo, que muita gente vem na Itália para conhecer. Óbvio, Uhum. né? Tantos pontos turísticos, mas tem muita gente, principalmente brasileira. Os franceses e os alemães, eles já sabem, vêm para esse motivo. Mas tem Uhum. muita gente que não vai para o Egito. Mas por que que não vem para Torino conhecer o Museu Egípcio? Né? Porque tá na Itália. Ah, tá, eu vou no Coliseu. Por que que não? O Museu Egípcio. Ainda E mais se já for para a própria cidade, né? ou Já estiver tá aí. próximo, é muito perto de Milão. Enfim, eu acho que é um passeio assim. Eu, por exemplo, já fui 7 vezes no Museu Egípcio. A média já tá em mais de uma por ano, né, E a gente? minha amiga me falou, Furi, daqui a pouco as múmias te salutam. Uma curiosidade agora, tem a parte fixa do museu, né? Mas tem alguma parte assim de exposição que acaba mudando, né? Então, tipo, veio a mostra X que vai estar aqui temporariamente, sei lá, 2 meses. E aqui tem a ala das múmias que estão permanentemente aqui, que vão virar as BFFs da Pri. Sim, sim, tem. Tem exposições. Então você não vai esgotar Espero o que não. catálogo do museu. Entendi. Mas um ponto interessante para se trazer, e gente, escutem tudo isso agora com um grande tom de sarcasmo. Mas o Egito não faz parte da África. O Egito nem é negro. Porque, né, o filme da Cleópatra, ela não é negra. Assim como Jesus também não tem aquela cara de árabe que, né, e que é em inglês, né, tipo, tem black people e brown people, né? Ele não é. Então, não sei também por que os brancos aí do Brasil não estão indo no museu. Porque, gente, Egito, olha só que civilização evoluída, maravilhosa, que realmente é.
Mas, né, Esse detalhe, né? E é muito bonito, assim, algumas partes dessa exposição, fixa, inclusive, que tem esculturas de homens negros enormes, assim, que eles fizeram como se fossem navegadores numa uhum, parte lá. Assim, as mulheres todas com os seus cabelos, né, trançados nas aham. esculturas. E aí eu fico pensando, cara, por que esse pessoal achava que eles eram loiros, né? Eu não consigo. Eu não Quem que foi consigo. o marqueteiro Exato. dessa... Quem que foi o marqueteiro Desse rolê aí. dessa história aí que resolveu embranquecer a galera que achou que o Egito Preto não estava vendendo? Exato. Porque, gente, é Exatamente. negar o, A sabe, realidade é negar a não, realidade. fora, assim, a área do mundo que as pessoas estão localizadas, sabe, tipo, é querer fazer um filme de não sei que lá no Tibete, que é ali na borda da China, que as pessoas têm um fenótipo X e querer embranquecer todo mundo, virar europeu, tipo, não condiz. Mas a gente generalizando sociedade, a gente vai e compra. Exato. Aí quando Mas vem as é pessoas conivente. disputando, ainda encontra muita resistência, né? É conivente, eu acho, sabe? É você roubar a cultura de um e falar ela é branquinha porque ela é legal. Eu Uhum. costumo provocar nas minhas. Quando dá, né? Porque quando a plateia. É um Depende da certo tipo. plateia. Eu costumo provocar isso, porque as maiores atrações, vamos dizer, de Torino é baseada em cultura negra, porque o museu mais importante, o evento cultural mais importante que o Festival Jazz que tem em Torino, que vem. Jazz, né? Exato. Não sei se é esse ano, mas ano que vem vai ter ah, um campeonato de basquete super importante aí. Então, assim, ai, que legal, né? É muito legal você pegar a cultura negra e vendê-la e se apropriá-la, mas aí não é legal quando chega as pessoas negras para quererem morar aqui. Então eu acho assim, o egípcio que vem para Torino, ele não devia nem pedir permissão, sabe? De verdade. Passe livre. Eu acho que deveria ter. Deveria ter um troféu cidadão italiano, né? Porque o movimento de dinheiro que gera a cultura negra na cidade deveria ser repassado, sim, para a comunidade negra. E uma outra coisa que eu, falando contra, né, a cidade, que senão as pessoas vão falar assim, ai, já virou europeia. Já embranqueceu. Mas tem um cidadão que ele viveu aqui, que chama César Lombroso. E Cesare, né? E esse Cesare, ele criou a teoria que as pessoas eram criminosas através do fenótipo. E essa teoria, ela foi divulgada por anos, inclusive chegou no nosso país, no Brasil, e ela, até hoje, ela está dentro do nosso judiciário, por incrível que pareça. Dentro da polícia deve estar também, né? Oi, o Exatamente. que, gente? Né? Depois da final da escravidão, que o Brasil quis embranquecer através do movimento eugenista, ele era das pessoas que, né, chancelava essa tese de que embranquecer evoluía as pessoas, enfim. E eu costumo dizer nas palestras que eu posto também aqui, que esse cidadão, por exemplo, existe um museu sobre ele, mas é um museu, é óbvio, falando que é contra, mas existe. Existe um centro cultural com o nome dele, que eu acho que não deveria existir. Existe ruas com o nome dele.
E assim, da mesma forma que o nazismo, o nazifascismo, não existe mais, né, a possibilidade de você ter nomes de rua com Adolf Hitler ou com Mussolini, para mim, esse senhor, ele também deveria ser excluído. Porque se você vai no museu dele, ele era extremamente megalomaníaco de querer falar. Ele falava assim: meu nome será divulgado, né? E ele era assim. Então, assim, eles estão fazendo isso até hoje, porque se tem nome de rua no centro cultural, e um monte de coisas em nome ainda desse senhor. Existe muito próximo à minha casa um ex-manicômio, que hoje é um parque enorme e tal, que ele torturava muitas pessoas nesse lugar. Então eu passo, me dá arrepios, assim, de saber a história, de saber tudo que aconteceu. E ainda assim, esse hoje, esse lugar, ele foi transformado com nomes de ruas de pessoas que ganharam prêmios da Nobel da Paz e tal, eu achei muito legal que fizeram. Mas ainda tem esse lado da cidade que continua dando voz a esse homem, né? E eu Ou às costumo. vezes, né, tipo, ignorando, assim, de talvez só passar é, aquele o empurrar pra debaixo do tapete, tipo, ah, a gente já morreu, o cara já passou. Ai, não vamos mudar porque vai dar trabalho? Exato, exato, Será que vem exato. desse ponto ou... Bem, só que por que que não fizeram isso com essas outras pessoas que eu citei? Porque geralmente. Ah, ele não é tão prominente, né? Ele não é famoso internacionalmente quanto os outros, talvez? Olha, eu acho que é porque não incomoda como incomoda esses outros. Porque, por exemplo, Aham. ele não é aquele fenótipo de um criminoso para ele era um italiano, um branco, europeu, né? Os judeus eram brancos, né? Então aí tá tudo bem. Então, ó, vamos aí, gente, precisamos limpar essa parte da história aí, porque isso daí não tá legal. É, Ah, mas não é com branco, né? um Tudo bem exemplo, aí. assim, que eu dou que é recente, né, no Brasil, teve uma juíza que ela disse: Nossa, você não parece um cara que foi preso, né? Que tava de frente. Uhum. Você não parece. Ela colocou na sentença isso. Não parecia criminoso, era branco de olhos azuis. E eu passei por uma questão aqui na Itália, quando eu fui fazer minha troca de carteira de motorista. E eu falei, vou fazer sozinha. Pesquisei sobre, eu tava até ensinando alguns brasileiros a fazer sozinho. E aí eu fui na parte médica que era de graça, né, aqui Uhum. na cidade. Quando eu fui, ela falou assim, você tem que fazer exame toxicológico. Eu falei, por quê? Né, não precisa, eu tinha lido, tinha... Eu Uhum. falei, o exame médico que eu preciso fazer é aquele lado de vista e tal. Ela falou assim, porque, não sei, geralmente latina, vai que... Vai que o quê, minha senhora? Vamos falar? Quero ver você falar com todas as letras, vamos. E aí eu saí, era aquela fase que eu só chorava no primeiro ano, né? Saí chorando, Uhum. mas se fosse hoje eu teria tomado outra atitude. Mas ela olhou pra minha cara, viu que eu era brasileira latina, ela quis fazer um exame toxicológico. Por qual motivo? Entendeu? E assim, são coisas que ainda permanecem no imaginário, sabe? Das pessoas racistas, xenofóbicas. E que eu acho que quanto mais eliminar esse tipo de. Porque nome, lugares, conversa, né? A cidade conversa com as pessoas. Então, é uma coisa que eu venho cutucando aqui também. E aí você mencionou agora, né, que nessa situação possivelmente foi mais pelo lado de você ser aí latina, mas você também é uma mulher negra. E aí na Itália, é, como você
se encaixa? Como você acha que você, né? Como você se sente encaixando em ambos os grupos? Você se sente mais pertencentes ao grupo das latinas ou mais exclusivamente da comunidade africana? E eu pergunto isso porque eu vejo que eu, como no Brasil, sou uma mulher branca. Na Austrália, eu não sou branca. Eu sou latina. Que tem, né, essa diferenciação aí de que para eles não importa que a cor da minha pele não seja tão parecida assim com a deles, porque eu bronzeio muito mais fácil, eu tenho a minha ascendência indígena aí, mas né, não sou branca igual eles, mas eu não sou negra. Então, logo para eles tem que ter essa categoria de se você não nasceu daqui, né? Logo não é. E aí, onde você sente que você se encaixa nesse quebra-cabeça? Ou você transita entre os dois? Olha, eu acho que eu transito entre os dois, mas eu acho que a primeira impressão, né? Eu acho que é negra. Muita gente acha que eu vim de algum país africano. Mas quando eu falo que eu sou latina, que eu sou brasileira, infelizmente carrega um estereótipo muito, que eu não sei se aí, né, na Austrália, da Tem. mulher O latina. mundo inteiro, infelizmente. O mundo inteirinho. É, Até a postura muda. sim, Assim que você fala, sou brasileira, a postura da pessoa se não, for homem, né? do homem que Exato, está escutando, muda de uma maneira, principalmente se esse homem for branco e mais velho. exatamente. É muito, muito ruim. E é muito chato também. Além de ruim, porque é chato você ter que ficar desconstruindo, né? É chato. Eu tô numa, Cansa. eu tô numa fase exatamente que eu tô cansada, assim. Então, às vezes eu deixo pensar, sabe? Às vezes eu não tô muito afim de ficar debatendo. É óbvio que existe posturas, igual você falou, a postura muda. Às vezes a postura ela é extremamente agressiva. E Uhum. aí é óbvio que você tem que reagir, né? Mas quando é uma postura, enfim, eu penso assim, é um babaca e saiu, sai. Porque, como você disse, é muito cansativo. O estereótipo da latina. Sua filha sente isso também? Ou como que é a diferença? Vamos voltar. Então, ela chegou aí com 12 anos. O italiano dela se aproxima mais do sotaque italiano local, logo ela acaba passando mais desapercebida nesse sentido de não ser uma mulher latina quando abre a boca para falar. E aí você, por já ter imigrado adulta, muitas vezes a gente pode falar fluentemente, mas não importa, teremos sotaque, gente, sotaque tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ter sotaque, mostra de onde nós somos e na maioria das vezes é pra gente ter orgulho, né? Nos últimos 4 anos eu não tinha, mas tudo bem. Estamos voltando. Mas ela, né, sendo uma jovem, linda menina, by the way, né? Vi fotos. É, ela sente um pouco desse peso de ser uma mulher brasileira ou nem tanto? Eu acho que a Anitta, ela tem um caráter muito forte. Então, assim, ela sente. Aliás, ela sente no sentido, ela recebe, só que ela transforma isso em potência. Porque ela tem muito orgulho do que ela é. Ela tem muito orgulho do que ela representa. E então, assim, ela revida de um jeito que, olha, é poderoso. E eu não sei fazer, de verdade, eu não sei fazer o que ela faz. Mas Anitta, dá curso, gata, viu? Vai ganhar muito dinheiro com isso. Técnicas para a gente se defender de homens babacas.
Obrigada. E às vezes, principalmente porque na realidade ela recebe poucos de jovens, pouco, né? Acho que a geração tá melhorando. E quando é um adulto ou um senhor, que às vezes, né, você sabe que tem, ela também, ela fala, mãe, o que ela me conta, às vezes, ela chega, assim, a humilhar a pessoa, né, o cara. Então, Uau. ela tem essa postura que eu falo, eu fico tranquila às vezes com isso, sabe? Agora, quando é num ambiente, por exemplo, escolar, que já aconteceu, aí eu, como mãe, entro, né? Principalmente quando é professor, uma pessoa adulta responsável e hierarquicamente acima dela, eu entro. Mas quando é um menino, um homem, eu sei que ela sabe muito bem o que fazer. Nossa. Por um lado, é triste pensar que uma menina tão jovem, Tem que ter essa. mas que bom que ela já, assim, tão jovem, já se sente no direito de colocar. E porque tá certo mesmo, a gente tem que constranger as outras pessoas que são preconceituosas com a gente, de qualquer que seja a fonte, né, do preconceito, seja racismo, xenofobia, homofobia, né? Não é a gente que tá no lugar de receber isso que a gente deveria se constranger. Não, se alguém fez uma piada machista, não ria e, tipo, né, me explica. Não, né, eu não entendi. Deixa o outro mesmo. E eu acho. Contanto que seja com segurança, né? Que a gente Exato, não é o que eu digo. consiga perceber que não vamos nos colocar em risco, né? E sabe que é muito. Por um lado, né, que você estava dizendo dela ser tão jovem e ter que passar por isso. E eu acho que nós, às vezes, mulheres mais velhas, a gente tem um pouco de vergonha de algumas coisas que dizem ao nosso respeito no estereótipo. Por exemplo, é fácil, né? E aí, a gente, nessa pequena vergonha, a gente acaba não sabendo se defender. E Uhum. ao contrário, como você disse, o problema não é conosco, né? O problema é o preconceito, o racismo, o machismo da pessoa. Porque tipos de mulheres existem no mundo inteiro. Tipos de mulheres. E eu sempre, quando eu consigo ter um diálogo, eu falo assim: você não tem noção o que é a mulher brasileira, que cuida de filhos sozinha, na maioria das vezes, que acorda cedo, faz não sei quantos tipos de trabalho, estuda à noite. Que a mulher. Não é qualquer lugar que acha a mulher brasileira, não. Eu falo, e é verdade. Nós temos esse espírito que não, a gente não tem que alimentar, a gente sabe da guerreira, mas que a mulher brasileira é uma mulher lutadora na maioria das vezes. E é esse orgulho, é isso que eu trago comigo, sabe? Então, quando fala que é brasileira e já vem com esse tipo de coisa, a Anitta tá muito certa de levantar a cabeça e humilhar a pessoa, porque a mulher, eu falo, as minhas ancestrais, elas fizeram de tudo para eu estar aqui hoje, sabe? Não foram pouco pouco. Então eu tenho muito orgulho de ser latina também, sabe? Apesar de tudo. Apesar de tudo. Mas é mesmo. Vamos falar um pouco mais de viagem. Para quais lugares que você já visitou e quais foram as semelhanças que você conseguiu perceber nesses lugares e grandes diferenças também? E principalmente entre viajar no Brasil e viajar fora. Viajar no Brasil e viajar fora sozinha como mulher, eu acho que é a questão da segurança, né? Que a gente se sente mais seguro em alguns lugares. Eu acho que o Brasil tem uma coisa interessante que em alguns lugares eu passei, que é positiva no Brasil,
que eles não se assustam se uma mulher brasileira, sim, dependendo, se você vai numa grande cidade, né, na maioria não é assustador que uma mulher tá sozinha. Já em Portugal, por exemplo, eu senti em vários lugares, mas tá chegando alguém, você vai. Não, eu tô aqui, tô sozinha. Mas passou de novo. Vem alguém? Não. Então, assim, tem esse lado positivo do brasileiro. Tipo, tá, mulher viaja sozinha é uma coisa normal. Lisboa, que é uma grande cidade, né? Se assustou ao fato de uma mulher brasileira, negra, enfim, não sei se tem esse ingrediente a mais, mas foi assustador, assim. E as semelhanças em termos culturais, eu acho que a Grécia, por exemplo, é um pessoal muito acolhedor. Gente, a Grécia é maravilhosa, né? É o Brasil da Europa. É o Brasil da Europa, Acho que é a parte, gente. principalmente o Nordeste da Europa. Não, do Do Brasil. Brasil. Ai, é um povo sensacional. Eu achei assim, eu fiquei muito feliz de estar ali. Me senti muito bem, é muito acolhedor. E aqui no sul da Itália também tem essa. É um pessoal mais alegre, mais acolhedor, mais simples. Mas eu acho que igual o povo grego, em termos de se sentir bem mesmo, né? Assim, eu não sei se me senti bem assim em outro lugar. Aquela coisa do calor humano que falam muito que o brasileiro tem, né? Que a gente recebe muitas pessoas. Eu também senti muito isso na Grécia. Gente, que comida deliciosa. Também. Engraçado que uma das coisas que mais, assim, me traz de lembrança da Grécia, gente, é o sabor do tomate. Sério, que tomate gostoso. Ainda mais vindo da Austrália, que, assim, não tem tanto gosto E a as azeitona, você coisas. achou também? Nossa, a azeitona também é maravilhosa. Mas, gente, é que pra mim, aquele tomate com o orégano fresco. Ah, Nossa senhora, gente, sério. E um azeite maravilhoso. É, Nossa, que verdade, delícia. deu água Ai, na gente, boca nossa, tô agora. salivando agora. Pois é. E quais desafios em ser mulher e ou imigrante e ou negra, se você quiser adicionar, como disse nossa querida convidada do último episódio, se você quiser adicionar um tempero, que ela é uma francesa e ela brinca e ela é uma mulher negra e ela brinca que ela é francesa com tempero. Então, se você quiser adicionar esse temperinho aí, quais são os desafios que você já passou ou ainda passa aí na Itália? Eu acho que um grande desafio aqui na Itália está sendo para mim a parte da minha independência financeira, sabe? Trabalho, é muito provinciano ainda. Eu vou falar de Torino, porque não sei Aham. toda a parte da Itália. O modo, sabe? Indicação, quem fala pra quem. Não é algo, sabe, que você manda um currículo pela internet. É óbvio que pode acontecer, que você vai conseguir um posto de trabalho um pouco melhor. É muito ainda, sabe, um passa para outro. Então eu considero assim, os contratos de trabalho aqui são muito ruins. Então tem contratos em tempo de tempo, aí você trabalha 3 meses num lugar, 4 meses em outro. Isso te dá uma insegurança, né? Nossa, bastante. Então, então essa parte de contratos e independência que é uma batalha que ainda para mim estou em processo, vamos dizer. É,
E as coisas do dia a dia que acontecem em toda parte do mundo, mas acho que a particularidade é essa mesmo. Menina, eu tô surpresa que você não falou da burocracia. Ou é que você tá acostumada com o Brasil aí, então a burocracia da Itália, tipo, tá, mais uma, gente. Minha vida não mudou em nada. Eu acho que o início, né, da burocracia aqui, para quem está chegando, é muito chata, realmente é intensa, vamos dizer. Mas depois que você já está um tempo, eu acho que também depois do Covid, eu acho que as coisas melhoraram muito por aqui em termos de a parte online, sabe? Gente, conseguiram digitalizar um pouco mais as coisas? Conseguiram. Tem esperança nesse país do século XII? Cara, tudo é. Nossa, é não. Ainda mais que tem muito dessa coisa da, né, dos. Ai, gente, eu acho tão cafona. Os brasileiros de terceira, quarta geração falando, ah, eu sou italiano, né? Aí tem um monte desses ítalo-brasileiros aí que vão à Itália procurar, né? E participei disso com o meu ex e, cara, tinha que entrar em contato. Teve, tipo, quem foi nascido de tal a tal ano, só tinha registro na igreja. Ainda. Cara, você não tem isso no cartório. Aí você tem que ir conversar com o padre, aí para pedir pro padre. Gente, você tem direito a ter acesso àquele documento, mas assim, né? Vamos dar uma ajudinha financeira aí para a igreja do padre querido? Gente, olha o nível. Não, isso daí foi uma coisa que eu fiquei revoltadíssima com esse país, pelo amor de Deus. Mas é Ainda assim que funciona, né? sim, assim, ainda assim, e eu quando cheguei, como você falou, você fala, caramba, para pagar uma conta, não tinha um código de barra, sabe? Aí você tinha que escrever. Paga como? Agora melhorou. Agora tem como pagar com código, mas quando eu cheguei não tinha. Tinha que escrever os milhões de números. Escrever. Ai, Então, assim, realmente, eu acho que deu uma melhorada, mas tem muito ainda, lógico, para melhorar, muito. E é como você disse, a burocracia, em termos gerais, ela é criada para dificultar a vida das pessoas mesmo, para você não ter acesso, porque você não tem informação quando você chega aqui, né? Eu mesma, e assim, não tem na internet, como você procura no Google, como eu faço para fazer minha carta de identidade no RG no Brasil? Você sabe como fazer, você vai encontrar. Aqui tem coisas que você não encontra. E essa dificuldade de informação você excluir certos grupos de pessoas. Eu já falei também isso aqui. Eu participei de uma associação que ela estava dando um curso de cidadania, que é quais são os seus direitos e seus deveres, quais são os seus direitos trabalhistas. Eu participei como funcionária, mas eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Eu falei, caramba, é assim? Ah, nossa, não sabia. E assim, a gente chega aqui, a gente não tem informação, sabe? E existe um curso no Brasil, num coletivo que eu participo, promove esse curso, que chama Poli- é, PLP, que é você também dar um curso de direitos, inclusive englobando direitos sobre a violência doméstica, que é algo que eu também fiquei muito assustada quando eu precisei acessar, que não tem muito respaldo e informação. Então, eu gostaria de poder promover esse curso que é dado no Brasil, que é dado pelo coletivo União das Pretas também, em Ribeirão Preto, e vários outros coletivos. Eu gostaria de um dia poder promover isso aqui para as mulheres migrantes, porque eu acho que informação é poder mesmo. É você com certeza. saber o que você pode, inclusive, adquirir do país, né, em termos de direitos. Você acha então que, de modo geral, aí na Itália, falta muito suporte para a população imigrante de modo geral?
não ter essa facilidade de, né? Tá, você passa pela imigração, de qual seja o aeroporto de entrada, ok. Vim com um visto que me dá direito a morar nesse país. Não tem uma cartilhazinha? Gente, tá aqui como ser uma cidadã italiana. Não, não tem, tipo... Como que você sabe como acessar direitos básicos, então? Carteira de motorista, acessar a parte de saúde. Como que Direitos descobre? trabalhistas, seguro-desemprego, maternidade. É tudo muito. Existem algumas associações, poucas pessoas têm acesso, e acho muito. Como eu posso falar? Assim, é muito sintomático porque a migração brasileira, muitas dessas ítalo-brasilianas, elas são casadas com homens italianos. Então, a dificuldade diminui, né? Eu sou casada com uma pessoa que nasceu, morou aqui, eu vou saber tudo que precisa ser feito. Mas aquela migração, tanto brasileira que não vem casada com uma pessoa italiana, ou aquelas que vieram de outros países, que não tem um italiano para estar junto, é difícil, né? E aí, como que eu vou saber que eu posso ir naquela associação ali que vai me dar essa informação? E se dentro da internet, até quem tem facilidade, não se acha algumas informações. Então, é um modo mesmo de exclusão, sabe? A falta de publicizar alguns direitos. E isso tem que ser trabalhado aqui, né? E as suas palestras são feitas em que língua? Como que esses convites chegam até você? Como que se dá isso? Eu acho que foi muito por acaso e eu fico muito feliz de ter acontecido assim, porque a Djamila Ribeiro, uma escritora negra brasileira, ela esteve em Torino para a feira tipo Feira do Livro, Salão do Livro, aqui de Torino, que é uma das salões maiores da Europa. E eu participei, né, de não a conhecia, e aí eu me apresentei, né, ela, além do Salão do Livro, ela foi numa ocupação que tem aqui na Itália, e eu fui primeiro nessa ocupação. E aí eu tive algumas falas eu me posicionei, né, nessa ocupação, e através dessa ocupação começaram a me convidar para algumas coisas. E aí eu comecei a falar sobre feminismo negro, falei sobre feminismo interseccional, sobre pensamento decolonial, e eu falei, inclusive, numa palestra na Amnesty International, na Anistia, né, em português. Falei também no Salão do Livro desse ano. E também falei que foi um evento muito importante para mim, no Black History, que acontece aqui em Torino. Então foi uma coisa foi chamando a outra. Através da Djamila, nesse evento, eu fui convidada para outros. E aí, até assim, eu acho que quando pensam nesses temas e pensam na figura da mulher latina, negra, eu acho que tá um pouco já no imaginário deles me convidarem. Caraca! Gente, ocupar o mesmo ambiente ali que Djamila ali não. Eu não me comparo de jeito, assim, não tem nem comparação, mas é através, como ela não pode estar aqui todo dia, né? Eu Eu acho, posso. eu acho que eu tenho bastante orgulho, assim, dessa. É por isso que eu falo, sabe? Tem algumas frases que ficaram batidas, mas eu acho que uma mulher consegue levantar a outra. Uma mulher consegue dar abertura para outra. A Djamila, Puxar a outra, né? Tipo, sim, trazer a outra, não só necessariamente levantar ou, né?
trazer para aquele... Vem cá, vem Ela, junto. ela me abriu um espaço. Ela me abriu, ela é muito generosa como pessoa. Eu fiquei. E assim, eu tive a oportunidade também de conhecer Grada Quilomba, pessoalmente, aqui em Torino, e a gente bateu um papo também que foi muito importante para mim. Eu acho que eu passei por umas fases muito difíceis na minha vida nos últimos anos. E essas palestras, esses encontros com mulheres, essa possibilidade de poder falar de um tema que me toca e que faz parte da minha luta, me trouxe vida, de verdade, me trouxe muita Tá tudo alegria. bem. E é interessante você falar isso de, tipo, me trouxe vida, porque eu tava aqui, igual eu tinha te falado no começo, né? Eu sempre chego... Às vezes eu chego com uma indicação na cabeça de, tipo... Ai, não sei o que é, e no meio da conversa vem... E eu tava literalmente agora tentando achar qual que era o episódio de um podcast que a Aniele Franco participou. Que eu consigo escutar a voz dela na minha cabeça, que ela já participou, né, de vários como entrevistada, mas eu tava tentando lembrar de um, e aí era exatamente que eu tava aqui, com a aba do Google, escrevendo isso, que aí você fala. E que é muito potente. É foda pra quem fica. Eu não consigo nem imaginar o que é ter a vida completamente mudada por, né, ou entre grandes aspas, pré-definida, só por ser quem você é. Pelo simples fato de a pessoa ter nascido em uma família X ou Y, numa cidade, num país. E aí tem a gente que fica, né? Ou os que vêm depois. E você é uma daquelas que vieram depois daquelas que conseguiram ficar. E existir e resistir. E tá tudo bem se emocionar. Eu acho que a gente tem, nós mulheres, sabe? A gente tem muito potencial de transformar muitas coisas. E às vezes a gente acha que a gente tem que transformar coisas muito grandes, fazer grandes Uhum. mudanças, e só isso que é importante. Mas como você mencionou, a Marielle, né? Eu acho que ela não imaginava que ela pudesse, através da vida dela, da história dela e, infelizmente, dessa atrocidade, ela conseguiu mexer, né, com a vida de muitas mulheres. Eu acho que tem muita mulher que se inspira na vida dela, tem muita mulher que luta. Nós, se a gente observar hoje no na nossa Câmara, o tanto de mulheres, não só negras, mas que são Mulheres. estilizadas, que não deixam elas falarem, que são banalizadas. Eu tenho uma irmã que foi co-vereadora em Ribeirão Preto, e era um coletivo de 7 pessoas, e essas mulheres foram também tiradas do coletivo, porque elas denunciaram uma violência de um homem por uma mulher. E simplesmente porque essas mulheres, minha irmã era uma que apoiou essa que sofreu violência, elas foram retiradas do coletivo. Elas estavam fazendo um trabalho incrível, não é porque é minha irmã, não, mas ela realmente, em um ano, ela aprovou tantas leis de mudança, inclusive para a comunidade negra. Mas eles não querem, né, que a gente ocupe. É porque sabe que a gente é potente, que a gente transforma. E eu gostaria, sabe, de poder ajudar pelo menos uma mulher. Porque eu sei que, às vezes, o que a Djamila fez, essa conversa que eu tive com a Grada, elas me deram realmente, sabe, um ânimo, mudaram minha vida. Porque quando a gente migra, a gente às vezes se sente burra. A gente se sente
sem poder exercer toda a sua complexidade de pensamentos, de habilidades. A gente volta a ser criança, né? Exa- Nesse sentido. Exatamente. Então, essas vivências que eu tive, realmente eu me senti viva. Acho que essa que é a palavra. Nossa, gente, eu vou caminhar para uma última pergunta. Você tem vontade de voltar a morar no Brasil? Ou talvez, sei lá, se arriscar a ir para algum outro lugar? Ou no momento tá confortável na Itália? E confortável que eu digo assim. Você entende, né? Não é que você está passando uma situação, tá nas nuvens, mas assim, tá. A Itália é o local que você se sente que agora ainda é casa. Olha, eu sinto que ainda é casa, mas eu penso assim, não em voltar para o Brasil, mas talvez me mudar. Mas não agora, assim, agora. Mas nesse momento ainda não pretendo voltar para o Brasil. Nossa, vamos ver, né, cenas Próximos do capítulos. próximo capítulo aí. Eu Onde acho que quer que seja morada para você, eu desejo que você tenha o básico do que cada ser humano precisa, que é além de, né, ali na pirâmide de Maslow, né, a parte de baixo, as coisas de necessidades básicas, mas que mais que tudo você tenha paz e você tenha segurança para poder ser quem você é, quando você quiser, onde você quiser. Obrigada, obrigada. Eu acho que é o que a gente não pede tanto, né? A gente não tá querendo ser milionária. Eu não pretendo ser a Beyoncé, mas é o que você disse. Podemos ser também, viu, gente? Se quiser, a gente também tá aceitando, né? Minha filha aí tem a possibilidade, canta. Mas é isso, eu acho que eu desejo isso para todos, para você, para todos. É o mínimo e paz e segurança. Ai, Pri, foi um prazer. Muito bom conversar com você. Muito obrigada por compartilhar um pouco dessa história com a gente. Mas antes, então, da gente terminar, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Começando por você. Eu tô no Preta na Itália, no Instagram e no Face, e eu gostaria de indicar o coletivo União das Pretas de Ribeirão Preto. É um trabalho que elas fazem muito bacana e se alguém quiser seguir, acompanhar. Gostaria de indicar como livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Para quem estiver na Itália, o livro foi traduzido, então pode ler tanto em português como em italiano. E é bonitinho ele em italiano também. Ah, eu acho que para todo mundo que quer entender um pouquinho sobre a luta antirracista, além da Conceição, eu indico a Djamila e a Grada, né, que eu mencionei aqui. E como música, eu acredito que todo mundo já conhece, mas eu vou falar assim o que me move sempre, quase todos os dias, que é Milton Nascimento. Não tem como não mencioná-lo. Alguma música É uma dele ligação, né? específica? Já de curiosidade. Uma música em especial. Ah,
A Festa. Olha, vou ter que procurar depois pra ver. E como Olha, gente. mulher na música tem muitas, mas brasileira. Vamos colocar quem? Eu gostei muito do álbum novo da Isa. Vamos colocar uma pessoa nova. Menina, fiquei sabendo de uns burburinhos, mas não parei pra escutar, mas eu gosto muito dela também. Eu gostei Que bastante do álbum da Isa novo. Pra não Gente, pensar depois que eu eu sou muito procuro o nome. velha, então vamos colocar, né, Vamos colocar uma coisa aí pra gente se mais conectar com a jovem. geração nova. Nossa, muito bom. Ai, eu não. Então, eu vou indicar então. Eu não sei se era exatamente esse episódio, mas eu sei que este episódio em si ficou muito bom, que é o episódio Daniele Franco no Mano a Mano. Ai, Ficou excelentíssimo, mas não era esse que eu tava na minha cabeça, e eu tentando aqui procurar rápido, tipo, sabe, Aniele Franco podcast, e só aparece um, e aí eu, tá, aparição em podcasts, e... Ah, mas é que tem um específico que ela... Talvez seja esse, gente, eu vou até precisar reescutar, mas foi muito... Sei, legal, ela mostrando esse lado brincalhão dela, sabe, de como conheceu o marido e, sabe, e a história de um, aí entra ali com um pouco a história do outro. E é uma coisa que... E aí esse eu tenho certeza que foi essa fala dela, que foi no episódio da gravação do Mano a Mano, que a partir da morte da Marielle, né, que foi uma semente que foi, né, plantada em inúmeras mulheres, independente de suas cores e raças, sabe? Foi ali um estopim muito grande para a causa feminista em si, e principalmente para o feminismo negro. E aí acho que ele falou algo tipo assim, né, que dali vai... Algo do tipo, vamos ter muitas Marielles, né, a partir ela disse que dali. ela é única. E ela disse que não, ela é única. Ela entendeu o que ele quis dizer, Sim. mas mesmo assim ela falou, não, a Marielle é única. E as outras mulheres que virão, né, após Marielle, sendo inspiradas pela sua história e pelo seu discurso, também serão únicas. Mas nós não teremos outras Marielles. Foi muito forte, né, esse episódio. Foi muito bonito. Foi. E foi muito. Ela é irmã, né, dela, e eu acredito que foi muito carinhoso, assim, o jeito que ela colocou isso. E acho que ele entendeu também a resposta, porque realmente é isso, somos únicas e cada uma que perde é muito, né? Acho que foi isso também que outra coisa que dá para entender dessa fala dela. É. Tem um episódio também do Mano a Mano que é muito bom, que eu gostei bastante também, que é da Sueli Carneiro. Não sei se você... Não escutei ainda. É muito bom. Eu peguei um semi-ranço do Mano Brown, Você me daquela entrevista que reapareceu dele, de ele falando que ele era um pai ausente, que ele não sabia ser pai, não sei o quê. Eu entendo de onde aquilo vem, por ele ter sido um filho vítima dessa estrutura, de que não teve um pai presente, e é muito difícil para nós seres humanos dar aquilo que a gente não teve. Mas aí o meu lado mulher pegou um rancinho ali, e eu tenho vários episódios não escutados que eu tenho certeza que estarão ótimos, mas que por Difícil. enquanto tá ali, enchendo
a minha caixa ali de episódios pra eu escutar, porque eu tô sempre com a lista longa. É, eu acho que ele assumiu, inclusive, uma questão dele ter sido muito machista com a Eliane Dias, né? Enfim, é. Vou colocar na minha lista aqui. Quem sabe quando o ranço não passar, eu escute. Que eu sei que tem. Não, tem vários outros. O episódio da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, gente, que episódio sensacional. Dos dois ali como casal também, a dinâmica deles, do Wagner Moura, do Lula, sabe? A Tem Dilma. da Ludmilla. Nossa, gente, episódio da Ludmilla. Mas tô com rancinho. Vou deixar. Vou continuar sentindo o rancinho, daqui a pouco passa. É, exato. Depois você volta a ver algumas coisas, se te interessar. E tá tudo. E assim, e eu não estou cancelando ele. Acredito no valor, sabe, dele, assim como Carol Conká também teve um infeliz episódio aí, mas não acho que a gente necessariamente precise cancelar, né, essas pessoas, mas dá pra colocar um pouquinho ali no banho-maria, né, deixar meio morninho, e aí a chama meio apagadinha, a gente guarda ali pra mais tarde. Considerações finais, Pri, já deu seu arroba, né? Então, quem quiser te encontrar. Sim, lá no Preta, na Itália. E eu queria agradecer, recomendar para as minhas amigas maratonarem aí os seus episódios, que são. Eu, assim, antes de aceitar um convite, eu ouço bastante para poder ver, né, se a pessoa não é bolsominion. Tô brincando. Menina, por isso, gente, segredo de bastidores. Um dos motivos desse formulário que a gente manda para as convidadas é justamente para isso. Só que para não ficar tão ali, porque às vezes a gente não consegue perceber pelo feed da pessoa. Então, por isso, aquela questão específica, já com. Porque tinha aquela questão que aí, gente, só se você quiser participar que você vai saber que questão que é. Priscila sabe. Mas aquela questão não tava com aquele por exemplo. Porque ainda assim as pessoas estavam, tipo, indo, pensando muito na vida delas. E, gente, não, a gente queria entender a conjuntura do país, porque Não dá, né? gente, esse daqui é um podcast independente, ele sai 99% exclusivamente do meu bolso, e eu acredito em posicionamento, e eu não quero. Já tem muita gente com pensamentos terríveis, com espaço, e com o pequeno espaço que eu tenho aqui, eu não quero dar nenhuma voz para pessoas que têm, sabe, esses valores tão diferentes dos meus. Então, eu também não. Então, que bom que você também, estamos alinhada nessa, que você fez a sua pesquisa para ver, vou ter a minha imagem, o meu nome vinculado a um podcast de Minion? Não, não vou ter, senhora. Exato. E, assim, a maneira que você conduz, a maneira que você trata é muito respeitosa. Então, eu falei, eu vou aceitar. Eu peço desculpas porque foi uma fase, né, um pouco complicada, mas a gente conseguiu, né, tá aqui hoje. Conseguimos. Graças às deusas. Nossa, elas são maravilhosas mesmo, porque os deuses mesmo que não fazem porra nenhuma. E é isso, eu quero agradecer bastante e recomendar o seu podcast. E já deixa também a indicação aí para as amigas que você quiser mandar de convidada. Gente, só para relembrar que essa quarta temporada, que
Estamos agora no nosso segundo episódio dessa temporada, teremos 22 e vai ser uma temporada exclusiva com convidadas ou negras ou de ascendência indígena. Então, como a Pri falou no começo, essa coisa de chegar no ambiente e ver quem está no nosso círculo. Me ajuda então com o teste do pescoço a fazer meu pescoço alcançar aí, ver pessoas negras ou de ascendência indígena. Gente, o de indígena tá difícil para um caralho. Então, me ajudem. Então, caso você tenha alguma amiga, não precisa ser na Itália, se for também tá tudo bem. A gente se fortalece assim, uma indicando o trabalho da outra, e por isso que eu acredito muito também nessa parte da lupa cultural de enaltecer trabalhos de mulheres. Faço esse esforço consciente em consumir coisas de mulheres, e principalmente agora nessa quarta temporada vai ser um exercício muito consciente também de consumir e propagar indicação de mulheres negras também. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, Pri. Amei te conhecer. Anitta, fica aí também o convite para você, viu? Então tá. Muito obrigada, gente. Beijão, quem viu? nos escutou até agora. Obrigada a todas que escutaram até aqui e também a patrocinadora desse episódio, Tagarela Migration. Adoramos receber comentários e feedback sobre os episódios, que você pode fazer no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, @mulheresimigrantespod, no Twitter, @mulherespodcast, e estamos também no YouTube, onde você pode ver esse episódio em vídeo. Aproveite que está nos dando essa força e deixe 5 estrelas no Spotify e um comentário falando o que achou desse episódio. Na Apple Podcasts também rola 5 estrelinhas. Favoritar no Google Podcasts, Deezer ou na sua plataforma preferida para não perder a notificação de quando sair um episódio novo. Esse podcast é uma produção independente, então não deixe de nos seguir e compartilhar para chegarmos a mais pessoas. Você também pode nos apoiar financeiramente com o preço de um cafezinho, chá, vinho ou até uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Todos os links estarão na descrição. Esse podcast foi produzido por mim, com apoio de Fabiana de Donato e editado por Soul Conceitos. Obrigada e até o próximo episódio.